Fala pessoal, boa noite, já estamos ao vivo para a nossa live de hoje. E hoje eu quero contar para você uma estratégia incrível de como atrair pacientes antigos. Sabe aqueles pacientes que vêm na consulta e aí fica um tempo assim, vem na segunda e depois eles simplesmente somem, não aparecem mais? Então eu quero contar como que você pode atrair esses pacientes, retomar com esses pacientes, né, o atendimento, o acompanhamento aí que eles estavam com vocês. Então hoje essa live tem esse objetivo, eu quero que você saia daqui com essa estratégia aí estruturada de como atrair esses pacientes antigos. Eu montei aqui para vocês um mapa mental incrível, onde a gente vai ver, daqui a pouquinho eu vou virar para vocês verem, tá, esse mapa mental, mas ele vai falar aí de 3 passos básicos para a gente conseguir atrair as pessoas que já foram nossos pacientes e por algum motivo elas tiveram que parar de fazer o acompanhamento, ou porque desmotivaram, ou porque não conseguiam mais fazer esse acompanhamento. Então tem vários motivos do porquê que as pessoas param simplesmente de ir na consulta de nutrição, tá? E a primeira coisa, antes da gente falar desses 3 passos básicos de como atrair esses pacientes, né, que são pacientes que já foram nossos pacientes, já passaram por uma parte do tratamento e por algum motivo eles desistiram. Então, antes da gente saber como atrair esses pacientes, a gente precisa entender o que fez esses pacientes desistirem do tratamento, tá? Isso é muito importante, é um passo que você tem que dar aí, não vou dizer para trás, mas é um marco onde você precisa analisar o que aconteceu para esse paciente desmotivar e parar de ir nas consultas, parar de fazer o acompanhamento. Então, se eu pudesse dizer em passos, né? A gente tem então 4 passos para poder atrair pacientes antigos. O primeiro vai ser esse, analisar o que fez ele parar. A gente precisa sentar e analisar o que fez esse paciente parar de ir nas consultas. Isso é algo assim, ó, que a gente não pode deixar de pensar. O que fez o paciente parar de ir na consulta? Foi porque ele desmotivou? Se foi porque ele desmotivou, o que fez ele desmotivar? Ah, não, Pri, não foi porque ele desmotivou, ele estava motivado. Então por quê? Por que ele não foi mais no acompanhamento? É importante a gente parar e analisar isso, tá? Porque muitas vezes eu vejo muitos profissionais perguntando, meu paciente está desmotivado. Mas por que o paciente está desmotivado? Ele não desmotiva da noite pro dia. A pessoa que vai fazer uma consulta, né, com um profissional, ela começa motivada. Hoje mesmo atendi uma paciente e ela chegou muito motivada, assim, eu quero mudar, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que na cabeça dela, o que ia acontecer? Ela já ia sair da consulta com a vida dela resolvida. E um dos grandes erros que acontecem são esses. É esse, né? Que é a pessoa chegar na consulta e pensar, bom, agora eu tô com a minha vida resolvida. Eu já marquei nutricionista, já tô aqui na consulta, vou sair daqui e vai mudar tudo. Esse é um grande erro da pessoa que tá indo consultar e do profissional por deixar que a pessoa pense isso. Porque não é porque ela começou, porque ela compareceu numa consulta, que ela vai ter a vida dela mudada, que ela vai alcançar o resultado dela. Pelo contrário, se ela for na primeira consulta e não for nas demais consultas, ela pode não ter o resultado. Ou, se ela for na consulta e todas as orientações que o profissional passar para ela não seguir, ela não vai ter resultado. Então a gente precisa, a primeira coisa, alinhar com o paciente o que ele espera do tratamento, o que ele espera da gente. Porque muitas vezes eles esperam de verdade um milagre.
E aí isso gera a desmotivação neles, porque eles pensam que depois da primeira consulta eles vão emagrecer 2 quilos num dia. Eles vão emagrecer os 8 quilos que eles querem em um mês. Isso não acontece. Por quê? Primeiro, não depende do profissional. Não depende do plano, da dieta que esse profissional vai passar. Depende das atitudes que o paciente vai ter. Então, antes da gente querer atrair pacientes antigos, a gente precisa parar e analisar por que os meus pacientes estão desistindo ou por que os meus pacientes estão desmotivando. Você já se fez essa pergunta? Por que os pacientes estão desmotivando? Para e pensa e anota por que os pacientes estão desmotivando. Tem N razões dos pacientes perderem a motivação num tratamento nutricional, tá? Primeira razão, ele não tá com esse objetivo 100% definido, ele não sabe ainda o que ele quer de resultado. Ah, como assim, Pri? Ele não sabe, ele quer emagrecer. Só que emagrecer não traz motivação. Emagrecer por si só não traz motivação. Quando a pessoa quer emagrecer, que ela fala, eu quero emagrecer, qual é a primeira coisa que vem na cabeça dela quando ela diz que quer emagrecer? Primeira coisa que vem na cabeça dela. Vou ter que fazer dieta, vou ter que deixar de comer as coisas que eu gosto, vou ter que comer coisa que eu não gosto. Essa é a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa quando ela pensa que quer emagrecer. Quanto tempo que uma pessoa consegue manter motivação em comer coisas que ela não gosta? Quanto tempo a pessoa consegue manter motivação em ter que abrir mão de tudo que ela gosta de comer? Olha, chutando alto, tá? 1 mês. 30 dias a pessoa consegue manter. Mais do que isso, eu nunca vi. Falando de peso, falando de emagrecimento, tá? Então a gente precisa ter claro na nossa mente que o nosso paciente vai ficar motivado no tratamento todo quando ele encontrar o verdadeiro motivo dele. E isso eu pergunto para todos os meus alunos, para todos, tá? Eu tenho alunos aqui na live e eles podem desmentir se eu estiver mentindo, tá? Eu sempre pergunto quando eles falam, ai, Pri, tô com um paciente desmotivado, o que eu faço? Eu sempre pergunto, qual é o objetivo desse paciente? Ah, é emagrecer. Não é emagrecer. Emagrecer é algo que vai levar ele a algo, a um resultado muito maior. Emagrecer vai tornar a vida dele algo que nem ele sabe ainda. E é isso que a gente precisa estimular neles quando a gente quer que eles se mantenham motivados. Qual é esse resultado? Esse emagrecimento, o que esse emagrecimento vai gerar? Como que vai ser a minha vida quando eu emagrecer? O que vai mudar na minha vida? A gente precisa, para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa ter um objetivo. Hoje mesmo eu atendi essa paciente de manhã e é uma paciente que, eu vou dizer essa palavra, mas ela odeia verduras, odeia legumes, fruta, só come banana. Porém, foi o que eu falei pra ela na consulta, né? Que, claro, foi em formato de pergunta, né? Porque eu gosto muito de estimular que meu paciente tenha essas reflexões e não eu ficar dizendo pra ele. Mas eu perguntei pra ela, o que vai fazer você olhar a verdura, o legume, com outros olhos? Qual é o objetivo que tem aí por trás que vai fazer você amar o chuchu? O chuchu comida, tá?
O que tem por trás aí? Como que a tua vida vai se tornar se você gostar do brócolis? Mas não é comer o brócolis assim, é comer o brócolis, ai que gostoso isso. Eu até brinquei com ela, porque a gente tava falando de opções de janta e tal, daí eu até falei, lasanha de abobrinha é muito legal. Quando eu falei isso, ela fez assim, ó. Ela fez exatamente essa cara. E aí o que acontece? A lasanha nunca vai ficar gostosa. Porque ela já tá repulsando a lasanha. Então foi aí que eu perguntei pra ela. O que vai fazer você amar a lasanha de abobrinha? Qual é o resultado que vale a pena comer a lasanha de abobrinha? Isso ela precisa encontrar, porque senão a lasanha de abobrinha, o brócolis, a couve, tudo vai ficar ruim se ela pensar apenas no emagrecimento. Por exemplo, né, no caso dela é emagrecer que ela quer, 8 quilos é o resultado que ela quer. Porém tem muito mais por trás disso, porque se for só emagrecimento, ela vai ficar ali, não vou comer hoje, amanhã eu como, depois eu faço. Por quê? Porque não é urgente, porque não é relevante. Se eu comer a abobrinha, se eu deixar de comer a abobrinha hoje, não vai impactar em nada no meu emagrecimento. Eu não vou aumentar o peso. Eu não vou reduzir o peso. Só que isso, tanto faz. Agora, se ela souber o que tá por trás desse peso, o que tá por trás dessa abobrinha, ela com certeza vai olhar isso com outros olhos e até o sabor vai mudar. Até o sabor vai mudar. Que foi quando a gente começou a conversar mais que chegou no real objetivo, assim, naquilo que tem relevância para ela. Ela tem uma questão muito forte com o intestino, né, intestino preso, fica 4 dias sem ir no banheiro, barriga inchada, dói para ir no banheiro. Tem outras questões, né, com a questão do intestino. Já sangrou. Isso é relevante. Por isso vale a pena comer a abobrinha. Por isso vale a pena mudar hábito alimentar. Porque ela sabe que não é só o peso que está envolvido ali. Está envolvido a saúde dela, o bem-estar dela. E isso é uma coisa que ela consegue sentir com a abobrinha, comendo a abobrinha num dia. Então a gente precisa, quando a gente vai querer atrair de volta um paciente antigo, que esse é o tema da nossa live, né? Como atrair pacientes antigos, a gente precisa fazer essa análise. Por que o meu paciente desistiu do tratamento? Antes de eu querer atrair ele de volta, eu preciso entender por que ele desistiu do tratamento. Será que foi porque ele não encontrou, em momento algum ele encontrou a motivação que ele precisava? Mas ele queria emagrecer, era isso que ele queria, Pri. Será que era isso que ele queria? Será que não tinha algo a mais por trás quando ele falava que queria emagrecer? Onde que esse peso que ele queria emagrecer ia levar ele? Qual é a relevância desse emagrecimento que ele está buscando? Isso eu preciso saber para conseguir atrair pacientes antigos. Por quê? Porque eu preciso mudar minha abordagem. Se os meus pacientes estão desmotivando, muito provavelmente eu tenho que prestar mais atenção na abordagem que eu estou passando para eles, principalmente na primeira consulta. Principalmente na primeira consulta. Quando eu vou fazer análise de atendimentos, normalmente é a primeira consulta que faltou algo. Normalmente é na primeira consulta. Porque a primeira consulta, o paciente precisa sair com a motivação assim, explodindo.
Ele precisa saber exatamente onde que ele vai chegar com aquele resultado ali. Como assim, Pri? Onde ele vai chegar? Ele vai emagrecer. Não, ele não vai emagrecer. Vamos pensar, ó, o que ele ganha emagrecendo 8 quilos? Como assim que ele ganha? Emagrece? Não. O que está por trás disso? Que é o resultado que está por trás desse emagrecimento. Ele pode ganhar, ó, qualidade de vida, bem-estar. Ele pode ganhar disposição. Vai conseguir amarrar o calçado. Vai conseguir brincar com o filho. Porque hoje não tem nem disposição para brincar com o filho. Eu chego em casa, eu tenho vontade só de dormir. Vai melhorar o relacionamento. Por quê? Tenho vergonha do meu corpo. E aí eu não quero me relacionar com meu marido. Muda a vida da pessoa. Só que isso é inconsciente. Isso ela não sabe. Que quando ela emagrece, quando ela deixa de comer algo que ela gosta muito e começa a comer coisas que ela não gosta tanto, mas ela aprende a gostar, ela só faz essa troca quando é muito importante. Mulheres que estão tentando engravidar. Com elas, a relevância é essa. Então, ela comer algo que ela deseja, que ela quer, ela abrir mão, né, desses... Vou chamar de besteira, né? Não gosto desse termo, mas abrir mão e começar a ter um hábito alimentar mais saudável se torna mais fácil, porque é muito relevante aquilo que ela quer, que é ter o filho. E vai impactar. Então, com os nossos pacientes, a gente tem que fazer isso. A gente tem que despertar neles o verdadeiro motivo daquele resultado ali. Esse é o primeiro passo, tá? Já tô falando, isso é geral, né? Nem só para pacientes que eu tô querendo atrair, os antigos, geral. Os seus pacientes, a primeira consulta, tem que falar de objetivo. Ele tem que saber por que ele tá ali, o que ele vai alcançar com aquilo dali, além do peso, além do número, além do emagrecimento. Porque se fosse só o emagrecimento, né, se ele chegasse assim, eu quero emagrecer, ele ia lá, mudava algumas coisas, se fosse emagrecimento saudável, poucos quilos, tá? Vou generalizar aqui. Mas ele ia lá, mudava algumas coisas e emagrecia. Mas não é só isso que está envolvido. O nutricionista, ele não serve só para dizer o que ele tem que comer. Ele serve para ajudar o paciente a organizar a vida dele. E para isso a gente precisa levar em consideração. A gente precisa levar em consideração a vida do nosso paciente. Tá? Então, primeira coisa, para atrair pacientes antigos, você precisa fazer uma análise do porquê que eles desistiram. Primeira coisa para atrair pacientes antigos é saber por que eles desistiram. Desistiram porque desmotivou. Por que desmotivou? O que levou ele a se desmotivar? Feito isso, você vai fazer uma análise desse paciente. Então, você vai pegar lá a sua listinha de pacientes, vai ver os pacientes que eram antigos, vai fazer uma lista desses pacientes que eram antigos e vai pegar um a um. Você deve ter o prontuário desses pacientes, algum registro, né, do tratamento, até onde eles foram, até onde eles pararam. E você vai pegar todos esses pacientes, vai fazer uma lista e vai pegar um por um e vai analisar. Qual era a dificuldade desse paciente? Ou as dificuldades desse paciente? Então, senta lá e olha, o fulaninho aqui
tinha problema com sono, não conseguia dormir. Ah, esse aqui, ele tinha problema com ansiedade, né? Com a falta de tempo. Ah, e também não gostava de fruta nenhuma. Esse aqui não comia verdura, não comia legume e também tinha problema com o final de semana. Isso você vai fazer de todos os pacientes que desistiram do tratamento. Então pega os pacientes, faz uma lista e escreve as principais dificuldades deles. Em relação, é óbvio, né, ao resultado que eles querem alcançar e que eles procuraram você, tá? Então é isso que você vai fazer a lista e vai analisar as dificuldades. Com essas dificuldades em mãos, analisou as dificuldades, anotou, com essas dificuldades em mãos, você vai fazer algum material que seja personalizado para esse paciente. Vamos pensar que a gente está falando de um paciente que tem aqui problema do sono e problema dos finais de semana, tá? Então, é um paciente que tem problemas para dormir e também com o final de semana. Você vai preparar um material para esse paciente que fale em relação ao sono e que fale em relação ao final de semana. Um material personalizado para ele, um material com a dificuldade dele, tá? Então, se você estiver falando de um material de final de semana, eu vou mostrar aqui um que você pode usar, tá? Vou virar aqui. Ó, você pode usar esse material aqui, que é um material que fala de final de semana, mostra aqui, né? O final de semana, como fazer, Você vai preparar esse material. Se você estiver falando do sono, né? Você pode preparar um material que fale do sono, né? Deixa eu ver onde é que tá o do sono. Aqui. Ó, esse material aqui, ó, fala do sono. Para que ele durma bem. Então, você pode preparar um material com a cor aí do seu logo, botar o seu logo, botar o nome do paciente. Então, você vai preparar um material desse. Ah, mas é um paciente que tem dificuldade de comer, gosta muito de doce. Então, você pode preparar um e-book de doces. Que tem aqui, ó, um e-book de doces. Você vai preparar aí um e-book de doces para esse paciente. Tá? Então, a ideia é você preparar um material que resolva alguma dificuldade desse paciente que você está querendo atrair de volta, né? Então, lembrando que a gente está falando de atrair pacientes que já foram nossos pacientes, de atrair pacientes antigos. Vai analisar as dificuldades que ele tinha, que ele relatou para você aí no começo do tratamento e vai fazer um material que resolva alguma dessas dificuldades. Não precisa resolver todas, escolhe uma, a pior que ele relatou, a que era mais difícil para ele e faz um material que resolva essas dificuldades, mas que resolva de verdade, né? Que realmente seja algo muito legal, muito relevante, que vai ajudar esse paciente. Um e-book, um card educativo, um texto, um vídeo, alguma coisa que vá resolver. Tem que resolver, tá? Ele tem que ler o material e tem que dizer: uau, isso aqui me ajudou. Com isso aqui eu consigo mudar um hábito. Então, tem que ser algo assim, tá? Muito relevante. Fez isso, você vai mandar uma mensagem para esse paciente, vai entrar em contato com ele. Eu gosto ou de ligar ou de mandar um áudio, tá? Texto para mim é muito informal, o paciente não sente ali, muito formal na verdade, não sente ali a proximidade do profissional. Áudio e ligação são coisas muito mais próximas, né? Que a gente consegue conversar mais com a pessoa consegue ouvir a nossa voz, nossa tonalidade. Então, eu gosto de mandar áudio. E aí, nesse áudio, você vai dizer pro paciente, né, você escolheu o material, já tá lá prontinho para ele, você vai mandar áudio e vai dizer, né, eu tô com o textinho aqui.
Você vai dizer assim: oi fulano, tudo bem? Estou passando aqui para te dar um presente incrível, né? Preparei esse material, e daí você vai dizer ali qual é o material, né? Preparei esse material aqui, que é um e-book com 15 receitas de doces, né? Eu me lembro que você tinha essa questão de não saber o que comer quando estava com vontade de fazer doce, de comer doce. Eu separei aqui para você, então, esse e-book com 15 receitas incríveis para você não passar mais dificuldade na hora de escolher os doces. Eu sei que a gente tem muitos contratempos no nosso dia a dia e por isso eu quero que você saiba que você não está sozinho. Eu tô aqui para te ajudar e por isso eu montei esse material para você. Que tal a gente agendar uma consulta para retornar o seu acompanhamento? Assim eu posso te ajudar mais nesse desafio e em outros que você esteja enfrentando aí. O que você pensa? Aguarde seu retorno. Beijo! Você pode mandar um áudio ou você pode ligar. Manda o e-book e liga. Oi fulano, mandei aí agora para você um e-book com 15 receitas saudáveis aí para você fazer de doces. Porque eu me lembro que quando você estava em acompanhamento, você tinha essa dificuldade de saber o que comer, quando batia aquela vontade de comer doce. Então, eu preparei esse e-book aqui para você. E aí eu quero ver com você, né, o que você pensa da gente retomar o seu acompanhamento, para eu poder te ajudar ainda mais, né, além desse desafio, poder te ajudar nos outros. Aí você começa a conversar com o paciente ali. Quando a gente liga, eles não esperam. Eles não esperam que o profissional vai ligar e vai conversar e vai falar com eles da dificuldade deles. Eles não esperam isso. Então isso surpreende muito eles, mas muito mesmo, tá? A ponto deles se sentirem muito agradecidos e quererem voltar para o acompanhamento. Eles pensam assim: uau, eu nem tô mais em acompanhamento com ela e ela tá entrando em contato comigo aqui assim mesmo. E ela tá aqui me mandando material, me mandando e-book assim mesmo. Então, é o que a gente chama de gatilho da reciprocidade, né? Eu dediquei o meu tempo ali para ele e ele vai voltar para o acompanhamento, tá? Então, é importante a gente mostrar para o paciente o quanto que a gente se preocupa com ele, o quanto que a gente realmente está ali para ajudar ele a ter a mudança, alcançar o resultado que ele quer, tá? Isso é muito importante. Então, é importante que você saiba as dificuldades do seu paciente e também os motivos que fizeram ele desistir do tratamento. Isso é importante, isso vai guiar a sua conversa com esse paciente, que é o quanto, o motivo, aliás, do porquê ele desistiu, tá? Isso pra mim é tão ou mais importante do que a gente realmente mandar um material pro paciente, é saber o porquê que ele desistiu. Se você sabe o porquê que ele desistiu, você consegue, na hora que vai ligar ou que vai mandar o áudio, você consegue ir nessa dificuldade dele, que fez ele desistir do tratamento, tá? Muitas vezes eles desistem porque não sabem o resultado que iam ter com aquele resultado ali que eles estavam querendo, né? Aquele peso. Muitas vezes eles desistem porque eles estão achando difícil a jornada e aí eles têm vergonha de falar que não estão conseguindo não seguir, né? Sei lá, não tô conseguindo fazer o combinado. Então, para não ter que dizer isso, não estou conseguindo fazer, eles muitas vezes desistem. Então, eles param de ir com vergonha de dizer e de admitir que não conseguiram, tá? Então, é importante para essa questão de desistir porque não está conseguindo, é importante a gente fazer uma psicoeducação no início do tratamento para falar sobre recaída, para dizer que ter recaída é muito comum, é muito normal ter recaída. E aí o que ele precisa fazer quando ele tiver recaída? Procurar o profissional, porque o profissional, ele não está ali para os momentos bons.
ele está ali para os momentos que o paciente mais precisa, que são os momentos de recaída. Que é quando o paciente não está conseguindo seguir alguma orientação nossa. É para esse momento que o nosso papel ele é muito mais importante do que para o momento que o paciente está realmente conseguindo seguir as coisas. Então, isso a gente precisa deixar claro para o paciente, que a nossa ajuda, ela é essencial, principalmente quando ele quer desistir do tratamento. Principalmente quando ele está com dificuldade de seguir o combinado, de seguir o plano alimentar. Que esse momento não é para ele desistir, não é para ele pensar, se eu for lá ela vai me xingar, se eu for lá ela vai dizer que eu não fiz. Não, ele tem que pensar o contrário, ele tem que pensar assim, eu vou ir lá porque eu indo lá, ela vai me estimular, ela vai me ajudar a identificar por que eu não consegui. Esse é o pensamento que o nosso paciente tem que ter a nosso respeito. E não, não vou, não seguir, não vou ir porque não vai adiantar, ela vai só me xingar. A gente não tem que ter essa imagem pro paciente de que a gente xinga e de que a gente cobra e de que a gente é chata. A gente não tem que ter essa imagem. A imagem que a gente tem que ter pros nossos pacientes, que eles têm que ter da gente, é: eu vou lá na Nutri, ela é muito legal, ela me ajuda, ela me apoia, ela me ajuda a identificar por que eu não consegui, ela me ajuda a identificar os bloqueios que eu tive nessa semana, ou nessa quinzena, ou nesse mês. A gente tem que despertar a vontade do paciente dele ir na consulta e não dele fugir da consulta. E isso a gente só faz se a gente sai daquele padrão faculdade, que é a gente estar sempre apoiando o paciente, é a gente sair daquele padrão de ficar falando: você não pode comer isso, isso aqui, tá tudo errado. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é apoiar e ajudar. E se você quer atrair os seus pacientes antigos, se você quer fazer quem já era seu paciente retomar o atendimento, você precisa sentar e fazer essa análise. Como é o seu atendimento? O que vai fazer o paciente querer voltar para a consulta? Qual é o seu diferencial? Então você precisa fazer essa análise para conseguir trazer para o paciente o resultado que ele realmente quer. Que vai além, é óbvio, do peso, tá? Então é importante que você pense a respeito disso. Beleza? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês na live de hoje era essa, né? De você pensar qual que é... de você pensar aí, né? E analisar os motivos que os pacientes desistem do tratamento. Então, faz uma lista, pega todos os pacientes que já desistiram, né? Que você tem aí, faz uma lista e analisa quais eram os motivos deles desistirem. Por que eles desistiram do tratamento? Analisa isso, faz essa lista. Depois, você pega e faz a lista de entre cada paciente que você botou ali nessa lista, você analisa quais eram as principais dificuldades que ele teve no tratamento lá e que ele relatou para você. Com essas dificuldades, você produz um material, um vídeo, um áudio e entra em contato com esse paciente. Seja por telefone, por áudio. Eu sugiro que seja áudio ou ligação ou ainda uma chamada de vídeo, que você vai conseguir se conectar muito mais com esse paciente. E aí, convida ele para retornar para o atendimento, diz que você tá ali para ajudar ele, que tudo bem se ele não conseguiu, que agora ele vai conseguir, que você vai ajudar, que você tá com uma abordagem de trabalho diferenciada, que vai ajudar ele a mudar um comportamento. Conversa isso com ele, que eu tenho certeza que você vai conseguir atrair os seus pacientes aí que, por algum motivo, eles desistiram do tratamento, tá? Então esse era o recado que eu queria trazer para você hoje. Um grande beijo. Tchau, tchau.